base acionária hoje estão numa situação de dificuldade. Então, as pessoas não se dão conta disso. Como uma ação ordinária ficou no lugar da Units, uma ação ordinária hoje está representada por 5 ações antigas. Então, ela custa R$11, R$12. Se você dividir por 5, dá 2 e alguma coisa. Então, é um papel que está num preço assim super acessível. Porque ninguém faz essa análise, tá entendendo? Qual seria o passo inicial para a pessoa que fala assim, eu quero seguir, né, a filosofia de investimentos do Barça, eu quero seguir a filosofia de investimentos da AGF? Qual que é o passo inicial para essa pessoa que hoje não investe? Eu acho que no Brasil, a educação financeira, ela é colocada como uma coisa super importante, e tem a sua importância, claro, mas eu interpreto o seguinte: o cidadão que tem por hábito, né, ou por princípio, não gastar mais do que ele ganha, eu acho que ele está financeiramente educado. O que eu acho que o brasileiro precisa ter é cultura de investimento. Cultura de investimento, saber na mão de quem ele coloca o dinheiro. Isso é cultura de investimento. É muito importante que quando você entra num investimento, que esse investimento ele não venha somente aumentar o faturamento. É importante que ele, além de aumentar o faturamento, ele gere resultado. O que eu acho é que você tem que assumir uma postura de que você vai investir na geração de riqueza. E para você investir na geração de riqueza, você não fica milionário de repente. É uma caminhada, é uma estrutura que você tem que ter disciplina, tem que ter paciência. A Klabin não cresceu em um mês. A Klabin tem 124 anos, você sabia? Ela cresceu em 124 anos. Então é o prazo que as empresas têm para se desenvolver, não é isso? A Klabin, interessante, a Klabin me ensinou, como muitas coisas no mercado eu aprendi, a Klabin me ensinou o seguinte, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. A Klabin também tem uma questão ligada à quantidade de ações. Ela tem, acho que se não me falha a memória, quase que 6 bilhões de ações, não é isso? E não é fácil remunerar 6 bilhões de ações. E a Klabin, claro, a Klabin é uma empresa que é uma empresa que tem projetos futuristas. É uma empresa que hoje poucas empresas se comparam a ela, em termos de avanço tecnológico, em termos de cuidar da floresta, e em termos assim também de evoluir, não é? Porque a Klabin é uma empresa que ela é uma empresa que ela é de capital intensivo e ela não para de crescer. E as oportunidades que vão se apresentando para a Klabin, elas têm se intensificado. Por exemplo, a Klabin hoje, ela está fornecendo caixas de papelão para exportação de frutas, coisa que era feita em containers, pequenos containers de plástico, né? A Europa, a própria Ásia, hoje não quer mais que as frutas sejam embaladas em material plástico, tem que ser em caixa de papelão. Então, é um mercado que cresceu bastante para ela. E com isso, eu acredito que ela também, na razão direta que ela tem novas oportunidades de mercado, então ela cresce para suprir essa nova expectativa. Então, isso daí é resultante do quê? É resultante de um aprendizado. Eu me sinto muito feliz e muito confortável em falar isso aí. Eu acho que o cidadão, ele não consegue administrar os seus egos. Então eu comecei tentando e consegui administrar os meus egos. Até o momento que eu passei a controlar os meus egos, não é isso? Olha, eu tenho uma média de gasto de uns 8, 10 mil reais. Eu gasto aquilo que é necessário, tá entendendo? Você veja bem, você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte: eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche.
Então eu prefiro que ao invés do dinheiro estar na Porsche, está comigo. Porque eu analiso as coisas de uma forma mais autêntica. Eu considero aquele que tem um Porsche um patrocinador, ele patrocina a Porsche. Tá entendendo? Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Simplesmente isso. Então, é isso aí. Então, você vai falar, eu vou nos melhores restaurantes, tá entendendo? Eu tenho acho que uns 40 pares de sapato. Quer dizer, você tem um lugar até que você sabe a propensão marginal para consumir, eu já não tenho mais. Tenho 600 camisas, tá entendendo? Então, porque eu não tenho onde gastar o dinheiro. Então, eu moro bem, eu moro num apartamento de 300 metros, num prédio que tem 40 andares, um por andar, um prédio maravilhoso. Talvez por isso que eu cheguei nos 84 anos, porque eu vivo bem.